Então, olá, bom dia a todas e a todos. Então, dando continuidade à nossa primeira semana de cuidados paliativos aqui do Hospital Universitário, eu tenho a honra de apresentar a nutricionista Marina Bolsas Pinto, com a palestra Nutrição e Cuidados Paliativos. A Marina é nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela fez residência multidisciplinar em oncologia pela Unifesp, e atualmente ela é membro do Comitê de Cuidados Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Muito bem-vinda, Marina. Deixa eu ver se eu consigo falar assim, acho que eu consigo. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer o convite para participar de uma primeira semana de cuidados paliativos. Então, quando a gente está plantando aí boas sementinhas para que as pessoas possam difundir o conhecimento em cuidados paliativos para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui especificamente, porque eu fiz meu estágio em clínica aqui, e foi aqui que pela primeira vez eu me vi de jaleco num corredor hospitalar e me vi de verdade ali, assim, prestando cuidado, prestando assistência, e isso fez muita diferença na minha carreira. Então, assim, é muito emocionante estar aqui hoje. Muito obrigada de novo pelo convite. Eu espero conseguir dar tempo de falar tudo. Se estiver muito demorado, me avisem. Podem. Eu queria começar, na verdade, colocando para vocês um ponto importante da regulamentação da especialidade de nutrição e cuidados paliativos. O ano passado, o CFN, o Conselho Federal de Nutrição, publicou uma resolução em que ele estabelecia a nutrição em cuidados paliativos como uma especialidade. Até isso vir a ser um título, ainda vão de 3 a 5 anos, porque a EASBRAN, que é a associação responsável por fazer a concessão dos títulos, ela tem um tempo de organização para que possa fazer a liberação. É importante dizer isso porque é uma área que já existe, a gente já atua, mas ainda a gente não tinha nada regulamentado, nada por escrito, de maneira oficial. Então, agora, desde o ano passado, a gente já tem. Ainda não há concessão de títulos, mas a gente já tem essa resolução. E aí tem um paralelo que uma colega Nutri fez, e que eu acho muito importante, eu achei fantástico, e eu acho muito importante repassar isso. Ela fez um paralelo entre os princípios dos cuidados paliativos e o Código de Ética e Conduta da Nutrição. Os cuidados paliativos são baseados em princípios e não em protocolos, como a maioria de outras áreas funciona. E aí, uma das coisas, por exemplo, um dos princípios dos cuidados paliativos é afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. E no nosso Código de Ética e Conduta, tem lá no artigo 3 escrito que o nutricionista deve desempenhar suas atividades respeitando a vida, a singularidade, a pluralidade, as dimensões culturais, religiosas, de gênero, de classe social, raça e etnia, enfim, respeitando a vida em primeiro lugar. Então, é algo muito significativo para a gente pensar. Um outro princípio é que os cuidados paliativos direcionam a gente para pensar em integração dos aspectos psicológicos e espirituais do cuidado ao paciente, não só dos aspectos biológicos. E no nosso Código de Conduta tem que a atenção nutricional prestada pelo nutricionista deve ir além do significado biológico da alimentação, que deve considerar suas dimensões ambiental, cultural, econômica, política, psicoafetiva, entre outras. Então, está aí mais uma semelhança entre os dois, fazendo um paralelo dessas duas áreas. É dever do nutricionista manter o indivíduo e a coletividade sob sua responsabilidade profissional e o respectivo representante legal, informando quanto aos objetivos, procedimentos, benefícios e riscos. Ou seja, a gente tem que estar fazendo um atendimento completo para aquele familiar, para aquele paciente, para aquela unidade de cuidado, e isso também faz parte de integrar todos os aspectos daquela pessoa que a gente está atendendo. É dever do nutricionista considerar as condições alimentares, nutricionais, de saúde e de vida, da mesma maneira,
E aí, um outro princípio dos cuidados paliativos é considerar sempre a abordagem multiprofissional para focar no que o paciente precisa. E no nosso código de conduta, tem lá que é dever do nutricionista encaminhar a outros profissionais habilitados os indivíduos que a gente identificar que precisem de outras questões. Então, tem aí algumas semelhanças entre os princípios dos cuidados paliativos e o nosso código de ética e conduta. E eu acho isso bastante importante a gente refletir. E aí, para começar, é importante dizer que a alimentação não é só caloria e proteína. A alimentação é muito mais amplo, tem um significado e um conceito muito mais amplo do que a gente consegue mensurar. A começar que a alimentação é um direito básico assegurado na Carta dos Direitos Humanos da ONU, na nossa Constituição. A alimentação de cada um é uma construção social, cada um tem um significado para a alimentação, cada um tem um significado para a alimentação para si ou para a família, por exemplo. Toda vez que a gente pensa em comemorar alguma conquista, ou então compartilhar alguma angústia, alguma tristeza, em geral as pessoas falam, vamos tomar um café? Quer almoçar comigo? Alimentar, comer é um ato, é uma experiência sensorial completa, envolve tato, envolve paladar, envolve olfato, envolve todos os nossos sentidos, então envolve muito mais, e aí todos os sentidos vão afetar todas as emoções e outras questões emocionais que a gente sente, vai atingir outras partes. A gente considera a alimentação como uma forma de cuidado, de carinho também. Então, quando a gente quer agradar alguém, ou então fazer alguma conexão, agradar alguém que está mais vulnerável, ou então algum colega quer presentear alguém. Então, a alimentação tem um contexto, tem um conceito em contextos múltiplos. Então, é importante que a gente, como profissional de saúde, cuidando de algum paciente que ele não está bem, né? Porque se ele estivesse bem, ele não estaria sendo cuidado num hospital ou tendo alguma demanda hospitalar, considerando a nutrição não como preventiva nesse caso, tá? Então, nesse caso, a gente precisa entender que o paciente, a gente não vai pensar, quando atende o paciente, não só em caloria e em proteína. A gente tem um universo enorme para pensar quando a gente faz o atendimento. E aí, aqui eu coloco assim, qual é a nossa, quando a gente pensa em atribuições, como nutricionista, quais são as nossas principais atribuições quando a gente vai atender qualquer paciente? Uma das primeiras coisas que a gente pensa é em melhorar ou manter o estado nutricional daquele paciente que a gente está atendendo. Fazendo isso, otimizando massa muscular, se for o caso, porque a gente sabe que aí a imunidade vai melhorar. A gente pode ter uma melhor resposta a qualquer tratamento que esse paciente fizer, se ele tiver um estado nutricional adequado. A gente vai poder ter um controle bem melhor de sintomas do trato gastrointestinal se esse paciente estiver bem nutrido. Com isso, a gente reduz risco de infecção, reduz risco de mortalidade, a gente reduz tempo de hospitalização e, com isso, a gente reduz custos também. E aí, consequentemente, a gente vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Isso pensando na atuação de nutricionista em qualquer área, certo? Quando a gente pensa... E aí eu gosto de representar todas as áreas mesmo que a gente tem, e falando para nutris, geralmente são desenhos, são imagens que todas as nutris já conhecem, mas eu gosto de deixá-los para quem não para quem não é profissional nutricionista, porque a gente tem muito cálculo para fazer na nossa área, a gente tem bastante burocracia e uma parte administrativa a ser feita, que muitas vezes não é vista também. O nosso trabalho vai muito além do que só aquele atendimento naquele momento ao paciente. Quando a gente pensa na nossa atuação em cuidados paliativos, são pacientes que têm doenças ameaçadoras da vida. Então, a gente não vai conseguir reduzir a mortalidade desse paciente. Então, a nossa atuação nesse momento tem um foco diferente, porque o nosso foco principal vai ser em melhorar a qualidade de vida desse paciente em primeiro lugar. Então, a gente vai ter esse foco, e aí a gente vai, a partir desse, a gente vai pensar o que vai discorrer as outras funções. A gente vai, como o foco é melhorar a qualidade de vida, a gente vai fazer um controle primoroso para esse paciente não ter sintoma, ou ter o mínimo de sintomas possíveis. Usa o trato gastrointestinal, que são os que a gente mais consegue manejar.
A gente pode melhorar o estado nutricional? Dependendo do paciente, sim. Ou então manter esse estado nutricional do paciente. A gente vai conseguir fazer manutenção de massa muscular, otimizar a cicatrização, melhorar a imunidade, melhorar a resposta ao tratamento e reduzir risco de infecção? Talvez não, mas é algo que deve estar no nosso radar também. Com certeza, melhorando a qualidade de vida desse paciente, a gente vai ter uma redução do tempo de hospitalização, se esse for o caso do paciente, e com isso a gente vai ter redução de custo. Ok? Então, eu gosto de fazer esse paralelo também entre a nossa atuação em pacientes, quaisquer que sejam, e em pacientes sob cuidados paliativos. E aí, o objetivo do nosso suporte nutricional ele vai variar de acordo com o momento que esse paciente estiver nos cuidados paliativos. Então, por exemplo, pode ser que alguém já tenha mostrado esse gráfico aqui durante a semana de cuidados paliativos. Ele coloca que a partir do diagnóstico da doença, a gente pensa na terapia modificadora, que é a terapia curativa. Então, ela entra em maior quantidade. Mas os cuidados paliativos, eles devem iniciar também o mais precoce possível, de preferência no diagnóstico. Quando as terapias curativas não estiverem mais tendo efeito, essas terapias vão reduzir e é quando os cuidados paliativos vão aumentar. Então, o paciente ele vai ter a evolução desse paciente, dessa doença, vão ter várias nuances. Então, de acordo com essas mudanças que vão acontecer, o objetivo do nosso suporte nutricional ele vai mudar. Ele vai ser diferente. Ele pode ter desde melhorar o estado nutricional ou manter, até só promover o conforto e o bem-estar desse paciente. Então, tem toda essa variação. E aí, uma das coisas, esse é um dos slides que eu mais gosto, porque é aqui que eu acho que fica mais claro o que a gente deve fazer. Como que a gente deve colocar a partir de onde, o que deve nortear o nosso suporte nutricional. Essa aqui são gráficos de trajetória de doença. Então, essas são as doenças principais as trajetórias já foram descritas. Então, por exemplo, no diagnóstico do câncer, o câncer ele tem um período um pouco mais estável, em que o paciente não muda muito, ele vai decaindo, mas ele não muda muito, até o momento que o declínio dele, ele é muito importante. Geralmente, esse declínio importante é o que vai levar esse paciente oncológico a óbito. Diferente de um paciente com alguma falência orgânica, com alguma doença orgânica. Então, hepatopatia, cardiopatia, doença pulmonar. Esse paciente ele vai ter, ao longo do tempo, depois do diagnóstico, vários episódios agudos em que ele vai precisar de atendimentos intensivos, ele vai precisar de um atendimento emergencial, ele sai da crise, ele volta para um platô, nunca igual antes, um pouco sempre abaixo, mas ele volta. Então, é uma trajetória de doença diferente. Diferente também da trajetória dos pacientes que têm demência ou doenças neurodegenerativas. Esses pacientes, por exemplo, eles cursam desde o diagnóstico com uma queda de funcionalidade importante até o dia da morte, mas essa evolução pode se arrastar durante anos, é o maior período que a gente tem. Esse gráfico, ele dá o exemplo de que esse paciente ele pode evoluir com 6 a 8 anos. Eu já cuidei de pacientes com demência com 10, 12 anos pós-diagnóstico. Então, são pacientes que cursam com uma evolução mais lenta, mas desde o início com baixa funcionalidade. E por que é tão importante a gente saber a trajetória das doenças do paciente que a gente está atendendo? Porque a partir do diagnóstico, do momento que a gente sabe qual é o diagnóstico desse paciente, a gente vai saber qual que é o prognóstico desse paciente, e aí com isso a gente vai conseguir traçar os objetivos da terapia nutricional. Por isso é tão importante a gente conhecer, saber bastante. Então, a gente não precisa saber na hora, a gente faz o atendimento. Se é por acaso alguma patologia que a gente não conhece, a gente faz o atendimento, o primeiro atendimento, volta, estuda, vai atrás de saber tudo sobre aquela doença, caso não seja da nossa prática comum, e aí para a gente voltar e poder prestar o melhor atendimento para esse paciente. E aí vem as etapas do nosso acompanhamento nutricional. Pensando em avaliação, uma das coisas que eu gosto de salientar também
Como a alimentação é um contexto muito amplo, na nossa avaliação, então, no primeiro encontro que a gente tem com o paciente, que a gente vai fazer a avaliação, o que é importante a gente saber? A gente conhecer a biografia desse paciente. Quem esse paciente foi, como que é a família dele, se esse paciente cozinhava, se ele não cozinhava, se esse paciente comia fora, se ele não comia fora, ele só comia a comida que a família fazia, se esse paciente era o provedor do lar, se ele, agora adoecido, não é mais. Importante a gente saber o que esse paciente gosta e o que não gosta. Não é só preencher aquela folha do que o paciente não gosta, do que o paciente gosta, e aí o paciente olha para a gente e fala assim, não sei por que eu estou falando, se vai vir na marmita. Então, é muito importante a gente levar em consideração todas essas informações que vão ser passadas para a gente na primeira vez, porque vai ser isso que vai fazer uma boa criação de vínculo também com o profissional. É muito importante saber se esse paciente ele considera a alimentação como qualidade de vida. Então, por exemplo, a relação de profissionais nutricionistas com a alimentação pode ser diferente de um engenheiro com a alimentação, da mesma maneira que pode ser muito parecida com um professor. Então, tem pessoas que consideram a alimentação como qualidade de vida, então uma alimentação refinada ou uma alimentação que traz memórias afetivas. Da mesma maneira que tem pessoas que não se importam muito com a alimentação, que, por exemplo, em viagens, optam por sempre comer o mais barato e não em comer as comidas típicas do lugar onde está. Isso são informações importantes que a gente precisa ter. Sobre as crenças, a religião e a espiritualidade desse paciente. Tem muitos pacientes que têm restrições ou hábitos alimentares diferentes às sextas, aos sábados, aos domingos, dependendo da religião. É importante que a gente conheça, saiba disso, para que a gente possa fazer também a nossa terapia orientada para isso. E se esse paciente tem alguma DAV, que são as diretivas antecipadas de vontade, se esse paciente já deixou por escrito qual é a vontade dele com relação à alimentação, caso ele não possa responder naquele momento. Da mesma maneira que é importante a gente saber o diagnóstico, o prognóstico do paciente, como que está a funcionalidade desse paciente. Muitas vezes eu vou trabalhar com o que esse paciente diz para mim que quer fazer. Então, eu gostaria de tentar levantar e sentar na poltrona uma vez por dia, pelo menos. Ou então eu gostaria de conseguir pentear os meus próprios cabelos. Algumas coisas ele vai dizer para a gente de acordo com a funcionalidade dele e que a gente deve sim levar em consideração, porque provavelmente isso vai vir vinculado à alimentação em algum momento. É importante a gente saber a expectativa de vida desse paciente, assim, quando a gente sabe o prognóstico, a gente vai entrar em discussão com a equipe para que a gente saiba mais ou menos quanto tempo que a gente tem para a gente poder fazer um melhor suporte naquele momento, quais são os sintomas e também os sinais de vida desse paciente, os sinais de final de vida desse paciente. E aí, com esses aspectos sociais, psicológicos, espirituais, emocionais que esse paciente vai contar para a gente, somado aos aspectos físicos e clínicos, são eles que vão nortear o objetivo da nossa terapia. Então, a terapia nutricional vai ser norteada a partir da junção desses aspectos todos. E eu sempre reforço que, a partir do momento que a gente faz uma anamnese considerando a biografia, o histórico de vida, essas informações do paciente, a gente faz a criação de um vínculo que dificilmente outros profissionais conseguem fazer com esse paciente, com essa família. A gente fala de comida, todo mundo fala de comida. Então, quando a gente coloca ali para o paciente dizer para a gente o que ele gosta e o que ele não gosta, ele está ali sendo autônomo no próprio tratamento. Então, é algo que faz ele se sentir importante no próprio, porque ele não vai decidir quais os remédios que ele vai tomar, ele não vai decidir muitas vezes os horários que ele vai tomar as medicações, ele não vai decidir muitas vezes parte da rotina hospitalar, se for o caso desse paciente, mas a alimentação é algo que ele vai decidir sim, porque faz toda a diferença. Então, a gente cria um vínculo com o paciente, com a família, diferente de outros profissionais. Várias vezes eu fui parada no corredor pela família, perguntando assim para mim, ai Marina, mas a pia do meu quarto entupiu, e agora, o que eu faço? Estou precisando lavar a bolsa de colostomia e eu não consigo. Teoricamente, não é uma questão para eu resolver como nutricionista, mas veio até mim essa questão por conta do vínculo que eu criei com a família, ao fazer os atendimentos. Da mesma maneira de me encontrar no corredor
outra porque a gente passa um tempo maior também no corredor do que outros profissionais, isso acontece também a nível hospitalar. Então, por exemplo, já me pararam no corredor para uma esposa super angustiada, colocando assim, eu acho que ele está chegando no final da vida, eu acho que ele vai partir em breve, e eu não pensei no enterro, não sei como faz, o que eu devo fazer? E aí também chegou para mim esse questionamento, porque a família tinha um vínculo maior e sentiu a liberdade de poder perguntar isso para mim. E aí eu vou atrás do profissional habilitado para poder responder essa família da maneira mais adequada, para resolver os questionamentos. A avaliação nutricional deve ser realizada no primeiro atendimento, seja ele hospitalar ou ambulatorial ou domiciliar. Deve ser repetida se esse paciente tiver alguma mudança, tiver alguma necessidade, tiver mudança na evolução, na expectativa de vida. A gente vai usar, sim, antropometria, avaliar os sinais e sintomas, os hábitos, o gasto energético associado à doença, alguns exames e a capacidade funcional, a gente vai usar, mas não há padrão ouro para essa avaliação. E o que eu gosto... Eita, ficou super escuro. E o que eu gosto de colocar é que, assim, quando o paciente está em terminalidade, o mais importante é que a gente faça a anamnese, essa entrevista com esse paciente. Por quê? A antropometria ou exames bioquímicos, por exemplo, são mais invasivos e o paciente pode sentir algum desconforto, seja ele físico ou emocional. Então, pacientes, por exemplo, atletas profissionais, quando tem alguma doença em estágio avançado, geralmente ficam bastante emagrecidos. Quando a gente vai fazer antropometria nesse paciente, por exemplo, esse paciente, a vida inteira dele como atleta profissional, ele sabe o que o adipômetro faz, quais são as porcentagens de gordura ideais e tudo mais. Quando a gente faz uma antropometria, é provável que ele pergunte para a gente quanto que deu. E aí, na hora que a gente fala um valor que ele não estava mais acostumado, que ele nunca tinha chegado nesses números, ele pode ficar emocionalmente abalado. Então, além da imagem visual que ele está se vendo ali no espelho muito diferente de como ele era antes, na hora que a gente faz antropometria, a gente pode gerar outros gatilhos que podem causar um desconforto emocional bastante importante. Da mesma maneira, pacientes com transtorno, ou halterofilistas, ou pessoas que sempre se preocuparam com a parte física e estética, por exemplo. Então, a parte da antropometria pode dizer assim, não é invasivo, não dói. Não dói, mas pode gerar desconfortos emocionais. Então, é importante que a gente leve isso em consideração. Então, na terminalidade, num paciente em terminalidade, não são recomendadas nem antropometria e nem avaliação de parâmetros laboratoriais. E aí, quais são as necessidades nutricionais desse paciente? Nas fases iniciais, a gente deve levar em consideração a patologia de base. Então, a necessidade calórica, proteica e hídrica que ele deve, incentivar hábitos de vida saudáveis, restabelecer estado nutricional, se for o caso, aumentando a densidade calórica, fazendo tudo de acordo com a biografia de vida desse paciente. A gente pode prescrever, sim, terapia nutricional oral, interal, parenteral, e a gente deve fazer também suporte e controle dos sintomas que esse paciente vir apresentar. Sempre respeitando a cultura de cada indivíduo, sempre individualmente, exclusivamente. Já nos pacientes em terminalidade, não existem recomendações calórico-proteicas para a gente receitar, para a gente prescrever para esses pacientes. A gente vai avaliar sempre a tolerância desse paciente à dieta que a gente está enviando. Então, porque vai ser a partir do controle de sintomas que a gente vai checar. Então, se esse paciente tiver com refluxo, um sinal de que a gente tem que prestar atenção no volume, na consistência, talvez, a gente deve fazer as modificações, focando nesse paciente não ter sintomas que podem ser controlados pela alimentação, por exemplo. Então, esse na terminalidade. E aí, o paciente com doença avançada, uma hora ele vai começar a recusar a alimentação, vai começar a diminuir a aceitação e vai começar a recusar. E aí, nesse momento, a gente tem que pensar em algumas causas que podem estar acontecendo. Então, se esse paciente estiver com dor,
ele não vai querer comer. Quando a gente está com dor, a gente não quer comer. Então, quando criança está com dor, criança não quer comer. Então, dor é um sintoma muito importante de ser controlado, em primeiro lugar, porque ele acaba tendo reflexos em todas as áreas. Então, tanto na alimentação, quanto no sofrimento emocional. Dor é algo que, se não bem controlado, pode levar o paciente a um sofrimento absurdo. Então, a dor é um dos principais focos que a gente tem que ter. A gente tem que avaliar se esse paciente está com algum problema na boca. Então, se esse paciente está com lesão, está com ferida, está com alguma questão bucal que pode estar atrapalhando ele na alimentação, se esse paciente pode estar cursando com excesso de sedação, com polifarmácia, algumas drogas que estão interagindo e fazendo com que ele esteja perdendo o apetite, além do que já era o esperado. Infecções podem causar redução de apetite, e não necessariamente esse paciente está em final de vida, mas se ele estiver cursando com alguma infecção, ele pode estar cursando com perda de apetite. Intestino preso, intestino solto atrapalham muito na alimentação e podem fazer o paciente recusar também. Depressão, ansiedade, fatores estressantes ambientais. Então, os apitos que estão, por exemplo, num leito hospitalar, num leito de UTI, sempre alguém entrando para fazer ou aferição de sinal vital ou fazer alguma medicação. Então, isso tudo, se o paciente estava ali conseguindo pegar no sono, agora não consegue mais dormir, então isso tudo pode atrapalhar, e aí, no fim das contas, tendo como reflexo aí a diminuição da ingesta. E a disfagia, então, se o paciente não estiver conseguindo deglutir direito, estiver cursando com tosse quando come, ou então com engasgos, isso gera muito desconforto, então o paciente ele vai começar a recusar a alimentação também. Essas causas, a gente faz uma análise de que elas podem ser possivelmente reversíveis, nem sempre, mas podem ser. Então, por exemplo, se um paciente com uma doença ameaçadora de vida está cursando com uma infecção, e é essa infecção que está gerando outros sintomas, a gente cuida da infecção, melhora a infecção, os outros sintomas diminuem, e aí a gente volta para o tratamento. E aí, mais importante é a gente saber as trajetórias de doença, por quê? Esse paciente ele diminuiu a ingesta porque ele estava com alguma causa reversível, ou é porque a doença está evoluindo mesmo e ele já está num declínio importante da fase da doença. Então, é importante que a gente pense nisso. Por quê? Quando há o declínio quando é a evolução natural da doença, aí a gente muda o objetivo do nosso suporte nutricional. E aí eu queria colocar, só vou pincelar a parte de caquexia, colocar para vocês, esse aqui é um esquema da caquexia no câncer, por exemplo. E aí, em geral, quando a gente pega o paciente, quando a gente começa a atender um paciente oncológico, ele começou o atendimento porque ele fez o diagnóstico a partir de uma perda de peso muito grande. Ainda é um dos fatores principais de causa de diagnóstico em câncer, ou a perda de peso absurda em pouco tempo. Então, o paciente já chega para a gente, infelizmente, ele quase não chega para a gente no estado de pré-caquexia, que é uma perda de peso de menos de 5%. Ele, em geral, já chega com uma perda de peso maior. Se ele chegasse para a gente no estado de pré-caquexia, a gente consegue fazer um manejo e conseguir, eventualmente, reverter essa caquexia, essa pré-caquexia não se tornar uma caquexia. Como a maior parte dos nossos pacientes já chegam no estágio de caquexia, que aí uma perda de peso maior de 5%, a redução da ingesta alimentar já está muito importante, então esse paciente está com uma anorexia bastante importante, e aí para ele chegar na caquexia refratária, que é quando o tratamento já não responde curativo ao câncer, é bem rápido, e aí nesse momento pode ser que a gente não consegue, pode ser não, na caquexia refratária a gente não consegue mais fazer a reversão, então o paciente nesse momento já está bem emagrecido, e aí que entra as preocupações desse paciente e da família de uma maneira mais importante. Por quê? Nesse momento, fica muito claro a proximidade com a morte.
Então, essa família começa a ficar, e esse paciente, né, começam a ter outras questões por conta dessa preocupação com a proximidade com a morte, e também porque o cuidador, por exemplo, que está ali há anos cuidando do paciente, e que era o responsável por preparar a comida e ofertar a comida, não é mais, porque esse paciente não quer mais comer. E aí esse cuidador se vê numa posição de, eu vou fazer o que agora? Se ele não pode mais comer, se ele não quer mais comer. Então, essa é uma preocupação bastante importante. Vou falar dela mais para frente. A caquexia num paciente oncológico funciona mais ou menos assim. O meu forte não é muito bioquímica, mas a gente sabe que as células tumorais, elas produzem citocinas pró-inflamatórias, então fator de necrose tumoral, interleucinas, que vão aumentando o processo inflamatório do corpo. Com isso, elas induzem a proteólise. Elas induzem a proteólise, o que faz redução de massa muscular, que vai atenuando o emagrecimento. Junto com isso, só a parte inflamatória já vai alterar o metabolismo de macronutrientes, então esse paciente vai ter uma certa lipólise também. Com isso, ele vai ter um aumento da taxa metabólica basal, então considerando que esse é um paciente oncológico, que desde o início do diagnóstico ele já tinha uma taxa calórica proteica super alta para a gente poder suprir, esse paciente está cursando com redução de apetite, com redução da ingesta, o que vai piorar ainda esse emagrecimento. Então, a caquexia é um processo que, por si só, quimicamente, ela vai fazer com que esse paciente emagreça e perca a vontade de comer por ela mesma. E a caquexia nos pacientes com demência ainda não está completamente elucidada, mas funciona mais ou menos assim, considerando também as citocinas pró-inflamatórias, esse estado geral de inflamação que vai piorar a anorexia e que, com isso, vai piorar a fragilidade vai causar a caquexia, que vai piorar a fragilidade, que vai causar sarcopenia. A gente sabe que aqui é um ciclo, né? Um piora o outro, independente de quem veio primeiro. E aí uma das linhas que a gente consegue ter também, pensando, mas aí como que eu vou saber se esse paciente está num estágio de evolução da doença, se é mesmo evolução da doença ou não? Então, a gente faz aquela avaliação daquelas causas que podem ser possivelmente reversíveis. Se não for, existem algumas escalas que ajudam a gente a entender mais ou menos em que evolução da doença esse paciente se encontra. Tem essa escala que chama PPS, que é a escala de performance paliativa, e aí vai de 0 de 100, que é o paciente normal, sem evidência de doença, a 0, que é a morte. E o que a gente pensa quando a gente conhece essa escala? Essa escala avalia deambulação, atividade, autocuidado, ingestão e nível de consciência. Então, a parte da ingesta alimentar está presente nessa escala. E aí, pode ver que, a partir dos 70%, quando esse paciente já começa, por exemplo, a diminuir a deambulação, pode ser que ele comece a reduzir a ingesta também. Quando ele fica acamado, essa ingesta pode estar reduzida ou limitada a pequenas colheradas. Outra escala bastante legal da gente conhecer é o ESAS, que faz avaliação de sintomas. E no ESAS tem se o paciente ele tem apetite ou não. E aqui tem a outra escala, que é a FAST, que é a que faz o estágio de doença de Alzheimer. Então, a partir do momento que a gente está cuidando desse paciente com demência, a gente avalia se a capacidade desse paciente de falar está bem reduzida, se ele não consegue mais se sentar sem assistência, se ele não consegue sorrir ou levantar a própria cabeça, a gente já sabe que a gente está cuidando de um paciente com demência grave, e que esse paciente, já que está num estágio de doença grave, ele pode estar cursando com redução ou a paralisação de ingesta alimentar, e que isso faz parte da evolução da própria doença. A gente precisa aplicar essas escalas como Nutri? Não, mas é importante que a gente conheça, porque elas podem auxiliar a gente a saber qual norte a gente toma na terapia nutricional. E aí a gente entra, então, a partir desse momento que esse paciente não está mais conseguindo comer ou beber água, a gente entra com nutrição e hidratação artificial. O que a gente pensa quando a gente pensa nisso?
a gente está esperando que esse paciente, a gente prolongue a vida desse paciente? A gente está pensando em melhorar a qualidade de vida desse paciente? A gente está pensando em melhorar o estado nutricional desse paciente? Ou em prevenir, por exemplo, aspiração? Então, é importante a gente pensar qual é o nosso objetivo quando a gente pensar numa nutrição, numa hidratação artificial. E aí, o que a gente tem de evidência? A ESPEN lançou em 2016 esse guideline de aspectos éticos da nutrição e hidratação artificial. E aí eles colocam que um dos principais pré-requisitos, são 3, né, pré-requisitos para fazer a indicação de nutrição e hidratação artificial. E o primeiro deles é ser uma indicação médica, ou seja, não necessariamente médico, mas da equipe multi como um todo, precisa de uma indicação técnica para que esse paciente passe a usar nutrição e hidratação artificial. Porque precisa de um objetivo terapêutico. Então, a gente tem que pensar no porquê que a gente está pensando em colocar, qual é o objetivo da gente passar uma sonda, uma gastrostomia nesse paciente, fazer uma nutrição interal, uma nutrição parenteral. E depende também da vontade e do consentimento do paciente ou da família. O que a gente precisa? A gente precisa se pautar nos princípios éticos, ter em mente que nutrição e hidratação artificial não suprem as necessidades de uma alimentação. Então, a alimentação envolve toda aquela experiência sensorial que eu falei no começo, em sentir cheiro, em sentir sabor, em estar ali passando com a família algum tempo. Quando a gente está com nutrição e hidratação artificial, por exemplo, essa experiência sensorial não existe. Então, é importante que a gente tenha em mente que os aspectos sociais da alimentação não são supridos com a artificial. E a qualidade de vida desse paciente deve ser sempre levada em consideração. Tem uma revisão na Cochrane também que coloca que para nutrição medicamente assistida, eles colocam assim, não existem recomendações, existem evidências, consensos fortes, evidências baixas, que vão ali ajudando a gente a direcionar. Mas que o mais importante dessa revisão é pensar quando que eles colocam como úteis a nutrição medicamente assistida. Quando ainda há uma boa funcionalidade ou um prognóstico de meses a anos desse paciente. Então, se a gente conhece o paciente, a funcionalidade dele, a gente pode pensar, sim, em terapia nutricional oral, interal ou parenteral. Ou mesmo se há reversão do quadro, se é possível. Pacientes com disfagia com bom prognóstico. Então, também, a gente pode, sim, lançar mão de, se for o caso, uma indicação técnica de nutrição e hidratação artificial. Ou se o paciente cursa com obstrução intestinal maligna, no caso de alguns pacientes oncológicos, que podem ser revertida. A obstrução intestinal maligna, ela pode ser espontaneamente revertida, então tem que ser avaliado também nesse caso. E aí, a SBGG publicou em 2020 um top 5 recomendações para pacientes idosos em final de vida com a Choosing Wisely Brasil, que são decisões sensatas, tem várias áreas da medicina. E aí, do top 5, a primeira recomendação é não indicar alimentação artificial no contexto da terminalidade. Então, é importante que a gente avalie nesse momento. A terceira recomendação é não prescrever infusão de líquidos via parenteral. Então, pensando em medida de conforto em paciente em processo de morrer. A gente tem que levar em consideração também que se esse paciente está em processo ativo de morte, o corpo está querendo menos volume. O corpo está querendo o corpo está naturalmente rejeitando a alimentação e a hidratação. Então, por que a gente vai colocar a força? O corpo com hipovolemia, ele cursa melhor com as respostas. O sistema cardiopulmonar já não está funcionando como deveria, então o manejo de líquido interno já não é como era antes. Então, se a gente coloca muito líquido para dentro num paciente em processo ativo de morte, esse paciente pode cursar com vômito, com diarreia, porque o corpo está precisando expulsar, porque ele já não está sabendo lidar com esse tanto de líquido. E aí a ANCP, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, se posicionou em 2020 com relação aos pacientes em demência, com demência em fase avançada, considerando que a gente tem que identificar quais são os valores desse paciente ou dessa família cuidadora principal,
A tomada de decisão compartilhada sempre, a não recomendação de alimentação e hidratação artificial, para a gente priorizar a alimentação mesmo de conforto. A alimentação artificial pode ser usada, mas só em casos excepcionais, considerando justificativas para o paciente e para a família, que possam justificar, né, que forem importantes a ponto da gente conseguir fazer isso sem gerar, mas a partir do momento, por exemplo, que for constatado que o risco desse paciente receber uma nutrição e hidratação artificial passa a ser maior do que os benefícios, aí é tecnicamente ético a gente indicar a retirada dessa via artificial, por exemplo. E a importância de elucidar para a família que retirar ou não alimentar não é uma questão de não cuidar, é uma questão de cuidar, sim, desse paciente neste momento em que ele se encontra agora, com a evolução da doença que ele tem. E aí a tomada de decisão compartilhada é bastante importante, porque aí vai dos profissionais da saúde, da gente de nós nutricionistas, com o restante da equipe multi, da gente ter uma conduta alinhada, para que a gente possa passar as melhores informações, as informações da maneira mais adequada para a família, para os familiares, para que eles possam ter um entendimento claro da situação, do momento que o paciente está vivendo, para que eles possam tomar a melhor decisão junto à equipe. É aí que a gente também reforça ainda mais o significado da alimentação. A gente sabe desde o início, a gente vai conversando desde sempre, a partir do primeiro atendimento com o paciente, mas pode ser que no final da vida, a partir do momento que esse paciente já não queira comer mais, o significado da alimentação pode ficar bem mais aflorado. Então, por isso que é importante a gente explorar esse significado da alimentação para o paciente e para a família, para a gente conseguir conduzir da melhor maneira. Então, um resumo é que a nutrição artificial, ela requer uma intervenção médica, ela tem um objetivo terapêutico a ser alcançado, e ela depende da vontade do paciente e do seu consentimento. A nutrição artificial e a alimentação vão fornecer nutrientes? Vão, mas só a alimentação vai estimular os sentidos, vai prover os cuidados, vai ter a interação humana da família com esse paciente. Esse paciente vai ter as lembranças prazerosas que aquela alimentação pode causar nele. A alimentação, por meio desses sentidos, vai trazer conforto, vai trazer bem-estar, vai trazer lembrança, vai trazer conforto emocional para esse paciente, para essa família. Então, para a gente ter em mente sempre que nutrição artificial não é o mesmo que a alimentação. E aí trouxe um quadrinho para mostrar que, de fato, são claramente aspectos muito diferentes. E aí tem uma frase adaptada de um livro chamado Não é Sopa, que escreveram assim: comida de alma é aquela que dá segurança, enche o estômago, conforta a alma, lembra a infância e faz sorrir. E aí a gente pensa assim, a nutrição integral até enche o estômago, mas ela não conforta a alma, ela não lembra a infância, ela não faz sorrir. Essa frase eu vi numa aula de um professor, eu achei fantástica, acho que faz muito sentido, faz a gente refletir muitas vezes que, de fato, a diferença da nutrição artificial para a alimentação. E aí, quando esse paciente já não quer mais se alimentar da maneira que ele se alimentava antes, a gente faz a dieta de conforto. E aí, o que seria essa dieta de conforto? Em 2010, esse pessoal aqui publicou o artigo chamado Comfort Feeding Only, que eles queriam colocar a proposta, era tirar a impressão dicotômica de vou alimentar ou não alimentar esse paciente, de ser ou sim ou não. Eles queriam trazer que é muito mais do que alimentar ou não alimentar esse paciente. Sempre pensando que esse paciente ele vai ter um plano de cuidados individualizado. Isso vai sempre ser um para cada um. Não existe protocolo para isso. O que essa proposta deles diz? Que essa proposta de dieta de conforto, ela quer maximizar o conforto desse paciente e não maximizar a ingesta, a quantidade de ingestão alimentar que esse paciente está tendo.
porque muitas vezes ele não vai conseguir, ele está cursando com uma doença avançada em evolução. E aí, o que a gente vai pensar? Durante a oferta dessa alimentação, a gente pode modificar algumas coisas que podem melhorar o conforto desse paciente quando ele estiver comendo o que ele tem vontade. Então, por exemplo, quando a gente altera a consistência, a temperatura da comida, pode ser que o paciente consiga dar umas colheradas naquilo que ele tem vontade que antes ele não conseguiria. Se a gente muda a postura do paciente no leito, na cadeira, na poltrona, a gente pode conseguir também uma melhor resposta. Se a gente reduz, por exemplo, distração, então menos visita no quarto, televisão, muito barulho, pode ser que a gente consiga uma melhor resposta desse paciente. Às vezes, só colocar ou tirar a prótese pode ser também o suficiente para a gente conseguir fazer com que esse paciente consiga comer o que ele tem vontade. Ou mesmo ajustar a medicação. Então, nessa hora, é importante. Tá aí mais um exemplo do como é importante a gente trabalhar em equipe, porque aí não é só a gente, não são só os nutricionistas que vão trabalhar, mesmo porque a oferta nem sempre se dá pela nutrição, o ajuste na poltrona, a enfermagem, fisioterapia, a fonoaudiologia pode ajudar com relação à temperatura, textura, viscosidade dessa alimentação, e outras técnicas que podem auxiliar esse paciente a comer confortavelmente. E aí, esse artigo coloca que, em algum momento, não vai ser mais possível a alimentação. Esse paciente não vai mais comer. E aí, nesse momento, o que a família faz? O que falar? E aí, é nesse momento também que é muito interessante, porque aí eles colocam que a gente tem que mostrar para a família que o cuidado que a família estava tendo com aquele paciente não é só dando a comida. A família está tendo cuidado em hidratar a pele desse paciente, em pentear esse paciente, em conversar com esse paciente, ouvir música junto, contar história, ter toques, fazer massagem, toques terapêuticos, tudo isso faz parte do cuidado. Então, não é só alimentar. Para que essa família, para que essa unidade de cuidado saiba que mesmo que esse paciente não esteja mais sendo ofertada dieta para esse paciente continua sendo cuidado. E aí eles colocam no artigo o conforto com 2 significados. O conforto propriamente dito, como um dos objetivos que a alimentação representa mesmo, né, que é a parte de trazer, mexer com os nossos sentidos, e o conforto no sentido de não engasgar, não tossir, que são atos muito desconfortáveis. Então, eles colocam dessa parte que as intervenções podem funcionar por um tempo, mas o ideal é que, desde o início, a gente vá conversando com a família, não só a equipe de nutrição, como a equipe multi como um todo, com relação à evolução dessa doença, porque, inevitavelmente, essa doença vai evoluir até o momento que esse paciente não ingira mais nada. Então, a gente vai fazer o que a gente consegue para que esse paciente maximize o conforto na alimentação que ele queira? Sim, mas em algum momento isso também não vai ser possível. E nesse artigo eles colocam também que pacientes que compactuam em fases terminais, eles colocaram que eles não sentem a sensação de fome ou sede como a gente sente. Então, pacientes com doenças avançadas em fase terminal referem que os que contactuavam referiam que se sentiam apenas umedecendo os lábios já era suficiente para reduzir esse desconforto, por exemplo. Então, isso é importante na hora da gente conversar com a família, porque quando a gente passa essa informação, muitas vezes a gente consegue fazer um alívio de uma angústia emocional que está cursando assim, claramente, né? Afinal, a gente come, todo mundo come, e a alimentação está muito ligada a gente tem que comer para crescer, tem que comer para melhorar da doença. Então, a partir do momento que o familiar não come mais, é algo que gera bastante sofrimento na família. E aí, a partir do momento que o paciente entra em jejum, não compactua mais ou rejeita toda a alimentação ofertada, aí é importante que nós conheçamos o metabolismo do jejum, para que a gente possa também fazer o melhor esclarecimento para a família com relação ao metabolismo. Quando na verdade, qualquer pessoa não ingere mais, a gente começa a fazer a gliconeogênese hepática.
Aí isso a gente vai aumentar os corpos cetônicos até que a gliconeogênese diminui e a cetogênese aumenta. E aí os corpos cetônicos vão aumentar em muito na corrente sanguínea. O fato dos corpos cetônicos estarem circulando, existem alguns estudos que colocam que a indicação é que há uma diminuição a nível cerebral, que há uma diminuição de sensação de fome e sede. E talvez esse aumento de corpos cetônicos pode fornecer uma sensação opioide-like, chama de sensação de alívio e bem-estar. Então, são mais informações importantes para que nós consigamos conversar com a família, que pacientes em final de vida que ficam em jejum não vão morrer de fome, não vão morrer em sofrimento por estarem sentindo fome ou sede. Esse paciente já está cursando com a evolução de uma doença já em terminalidade, e essa doença está causando todas essas gerações, e que o jejum por si só não está sendo maléfico para esse paciente, pode até estar sendo benéfico. E aí, como Nutri, gostaria de falar que a nossa classe é muito importante, porque a gente consegue, junto à família, atenuar esses efeitos, essa angústia psicossocial, fazendo essas explicações. A família, muitas vezes, consegue ter um alívio emocional que não estava encontrando em outras questões. A gente fica responsável, a equipe de nutrição fica responsável pelo treinamento da equipe toda. Uma copeira bem orientada é o nosso maior aliado numa enfermaria hospitalar, por exemplo. Uma copeira que entenda que aquele paciente está no momento que ele está rejeitando, mas que ele pode. Então, se ele estiver acordado, ela pode fornecer alimentação. Isso é algo diferente. Da mesma maneira que a gente pode flexibilizar a rotina hospitalar, porque nem sempre esse paciente ele vai ter o tempo dele, o tempo de evolução da doença dele. Então, a gente não sabe qual vai ser o horário que ele vai acordar para fazer o almoço, para fazer a próxima refeição. Então, ter algumas estratégias para que essa rotina possa ser flexibilizada é algo excelente, e é algo que quem consegue fazer é a equipe de nutrição. E aí, uma das coisas que eu não costumava prestar muita atenção, até o dia que eu também acolhi um caso de um paciente oncológico em estágio avançado, que a esposa, quando internou, ela pedia, mesmo ele rejeitando a alimentação, porque ele nunca tinha comido fora de casa. No hospital era proibido entrar comida externa, e ele, na vida inteira dele, nos 60 anos de vida dele, ele nunca comeu fora de casa, porque ele sempre voltava para fazer o almoço e o jantar em casa. E aí ele não queria comer nada. Desde o início, desde a admissão desse paciente, era bem difícil a aceitação dele. Mas a esposa pedia que fosse. E aí, em geral, as bandejas ficavam no quarto e eram retiradas fechadas da mesma maneira que entraram. Até que um dia, eu não sabia muito como lidar com essa situação na época, até que um dia a esposa olhou para mim e falou que estava se sentindo muito mal de olhar para as bandejas fechadas, de saber que o marido, que até ia, mas o marido não ia mais comer, não queria mais comer, e que isso causava nela um sofrimento muito grande, só pelo fato da comida estar voltando intacta. Então, aquilo me acendeu outra coisa, que era um item que, para mim, era importante fornecer, porque se o paciente quiser, né, tá lá, eu estou garantindo, mas nem sempre é assim. Então, é importante que a gente faça essa avaliação. Então, por exemplo, a prescrição. É importante que a equipe esteja alinhada e, por exemplo, que a equipe entenda o conceito de dieta de conforto, mas não só isso, para além disso. Se tiver escrito jejum na prescrição, a copeira não vai entregar nada para esse paciente, mesmo se ele pedir. Então, vai precisar entrar em contato com a enfermagem, entrar em contato com a nutrição para a gente conseguir liberar alguma coisa. Se tiver escrito dieta liberada,
A copeira pode entregar tudo, mas esse paciente pode ser que não consiga e nem possa comer tudo sozinho, sem estar assistido, ou sem estar com a fisio ou com a fono perto. Então, são pequenas questões que fazem com que o cuidado seja mais adequado. Então, por exemplo, se tiver como uma sugestão dieta liberada se paciente acordado, pode ser uma garantia de que esse paciente não vai comer sonolento e bronquiaspire de maneira evitável, né? Ou então, dieta liberada com supervisão da enfermagem, da fono, da nutrição, ou então liberado caso o paciente solicite, ou então dieta de conforto com supervisão, sempre considerando que a dieta de conforto já é um conceito entendido pela equipe que está cuidando daquele paciente. E aí, portanto, o alinhamento da equipe multi é fundamental para o melhor suporte desse paciente. Esse paciente ele vai ter um cuidado intensificado nos momentos finais de vida, porque a evolução da doença pede que sejam feitas novas avaliações mais frequentemente, porque as mudanças acontecem muito rápido. E aí eu gosto de trazer um guia orientador da Sociedade Europeia de Cuidados Paliativos, que fala sobre as competências que o profissional que lida com cuidados paliativos deve ter. Essas competências, eu selecionei essas duas porque eu acredito que a equipe de nutrição ela tem que estar sempre atenta em desenvolver as competências interpessoais e as competências comunicacionais. Somos nós que conversamos com a família, que estamos ali mais presentes, é a equipe de nutrição que cria um vínculo diferente com a família. E aí, esse vínculo vai fazer com que, provavelmente, nós sejamos ali um ponto de apoio, um ponto de referência que essa família tem. Então, é muito importante que as competências de comunicação sempre sejam desenvolvidas, procurar cursos e tudo mais. Nós vamos lidar com notícias difíceis. Parar de comer é uma notícia difícil, num momento difícil. Então, é muito importante que o nutricionista saiba que nunca pode parar de estudar, principalmente a parte de comunicação. Promover o autoconhecimento, contínuo desenvolvimento profissional e a sensibilidade e a criatividade, que o profissional nutricionista já tem, porque a gente tem que sempre se virar nos 30, apagar algum incêndio, resolver alguma coisa em cima da hora. Então, eu gosto de colocar essas duas competências como principais. Então, as habilidades do profissional que atende pacientes em cuidados paliativos, as principais são essas: a gente promover nosso contínuo desenvolvimento e a nossa comunicação, saber que alimentar não é só nutrir, envolve aspectos biopsicossociais, emocionais e espirituais. Fundamental a gente saber o diagnóstico para saber o prognóstico da doença que o nosso paciente tem. O ideal é o acompanhamento desde sempre, desde o diagnóstico, desde o início do acompanhamento desse paciente até o fim, principalmente considerando doenças progressivas. Que a equipe multi esteja alinhada para que todos falem a mesma língua e, de forma coesa, consiga cuidar mais adequadamente desse paciente. E gosto de colocar sempre que cada caso é único e deve ser analisado individualmente. Mais do que como os cuidados paliativos são baseados em princípios e não em protocolos, como profissional, nós devemos respeito ao paciente e aos sintomas e à evolução e ao acompanhamento que este paciente precisa, muito mais do que a protocolos ou a outras questões burocráticas. Esse paciente está vulnerável, a família está necessitando de cuidados, é um momento muito difícil, vai ser sempre um momento difícil para todos, então quanto mais capacidade técnica a equipe tenha para lidar com as situações, melhor vai ser o cuidado e a redução de um sofrimento que é inevitável nessa fase da vida. Era isso. Muito obrigada. Obrigada, Marina, pela excelente apresentação. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Alguém que estiver online também, por favor, pode colocar no chat, abrir o microfone.
Eu admiro bastante, né, o trabalho de vocês, porque eu vejo em várias situações, né, como atender os desejos, as vontades do paciente, né, como fazer todo esse gerenciamento aí, né. Então, muitas vezes o paciente pede uma comida específica, alguma alimentação específica, e aí a equipe fala, precisa pedir autorização para nutricionista, né? Como é que vocês fazem esse manejo, né? Porque muitas vezes, sei lá, é a comida da avó, né? Porque tem muito da memória afetiva, e como conciliar, como gerenciar tudo isso, né? No ambiente hospitalar. Isso traz uma angústia muito grande, não, claro, para o paciente, para a família, mas até para os profissionais, né? Que a equipe fica bastante angustiada, né? Nossa, mas não vai liberar? Como é que vai fazer? Até outras equipes, né? Enfim, falar, e se de repente entrar escondido, né? Como é que. Porque é uma angústia, né? Mas está fazendo alguma coisa errada. Então, claro, super importante esse alinhamento da equipe para que isso possa ser discutido abertamente, né? E como é que vocês, nutricionistas, gerenciam todas essas expectativas, né? Essa parte de, por exemplo, trazer a comida de casa, porque é a comida que a mãe fez, que o pai fez, que o filho fez, talvez seja um dos pontos mais importantes, porque vai acabar vindo escondido. Então, e é algo que a gente consegue fazer orientação para a gente reduzir os possíveis problemas. Então, faz parte da competência do nutricionista explicar que se vier na térmica, o período que faz, a temperatura que faz, como pode vir embalado, isso tudo ajuda, e o paciente pode comer uma comida segura, do ponto de vista de segurança alimentar, e ele pode comer a comida que ele tem vontade. Da mesma maneira que algumas coisas, às vezes, nem são... a gente consegue fornecer no hospital, a gente só precisa de uma flexibilização. Então, muitas vezes, se a gente colocar salsinha num purê, que não vai salsinha, já faz com que o paciente se lembre, reconheça alguma comida que ele já comia antes. Então pequenas alterações que... Para isso, o profissional nutricionista que está na enfermaria, é muito importante que ele conheça a área de produção, que ele conheça como é o funcionamento da cozinha, o funcionamento e os fluxos da cozinha do hospital onde ele está, seja da clínica, do hospital onde ele esteja, da mesma maneira que num domicílio faria as mesmas orientações, né? Então, não é muito fácil, muito menos simples, pensando em muitos leitos, mas hoje a medicina está indo para um caminho que, quanto mais individualizada e mais exclusiva, a gente está encontrando resultados melhores. E nesse momento, um paciente em final de vida, é só esse momento que ele tem. Não dá para esperar serem criadas, não dá para mudar, não dá, a gente tem que resolver naquele momento. Então, a gente passar para a família quais as melhores orientações para garantir que a comida chegue segura para esse paciente e fazer essas concessões. E isso considerando alinhamento com a equipe, sem dúvida, a equipe inteira sabendo em que pé está o tratamento desse paciente, em que momento todos estamos, porque a família vai vir com questionamentos para diferentes profissionais. Se cada um tiver em uma parte, vai falar assim para um, não para outro, pronto. Aí deu-se a confusão. Então, é importantíssimo que a equipe esteja alinhada. Obrigada, Marina. Alguém tem alguma pergunta? Tem aqui no chat também, tá. A Irene, né, está parabenizando, parabéns, Marina, adorei sua abordagem e obrigada por nos representar. Irene, nossa nutricionista. Tá, pode abrir seu microfone, Maiara. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marina. Eu estive um pouquinho aí no auditório, mas eu entrei aqui para trabalhar, que temos um funcionário de férias. E uma da questão que eu ia colocar é um pouquinho isso que a Paty falou e que você falou, a Paty, do alinhamento da equipe. Porque eu recebi um relato de caso, por exemplo, e queria entender também um pouquinho dessa parte da sede, sabe? O paciente está com muita sede, mas também está com muito vômito.
não pode dar água, se der água vai piorar. E aí, nesse caso, a pessoa ficou, sabe, assim, muito indecisa. Aí, quando ela me relatou, eu falei, olha, eu vou conversar, ver o que eu posso te ajudar. E foi ótimo ter a sua palestra hoje, porque também veio isso na minha cabeça. A gente, ali na rotina, principalmente quem gosta de cuidar, assume aquilo para si. Daí a pessoa falou, eu tô com peso na consciência porque eu não dei, né, a água para a pessoa. E então estava levando tudo em consideração isso que você falou dos últimos momentos. E aí, para mim, assim, o que veio é conversar assim, olha, no nosso caso, da coleta, do laboratório, a gente tem que chamar nutricionista ou chamar um auxiliar, né? Acho que o que a gente consegue fazer é dessa forma mesmo. O que você acha? O que você sugere? Que a gente não tem, tipo, prontuário eletrônico. Ou eu pensei de ter essas recomendações mais no leito do paciente, mais visível, porque o meu funcionário não vai lá olhar qual é a restrição ou não daquele paciente, né? Então, isso que eu queria saber um pouquinho. Tá no mudo, gente. Ok. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Mayara. A pergunta foi em como facilitar a comunicação entre o profissional e a equipe com relação às indicativas de nutrição ou hidratação, é isso? Isso, porque nesse caso, a pessoa se sentiu também assim, na vontade de cuidar daquela pessoa, mas ela está ali de passagem, digamos, ela coleta o sangue, ela não consegue ter muitos detalhes, só sabia que não podia beber água e ela ficou carregando essa culpa. Então, assim, era isso, né? O que eu falo para ela chamar nutricionista, eu falo para, né? E é isso, essa pergunta. Tá. Nesse momento, se for possível, por exemplo, que esse profissional ele saia do leito e procure algum profissional de referência do cuidado desse paciente para entender um pouco mais como, em que momento esse paciente se encontra, isso provavelmente vai melhorar a angústia desse profissional na hora de entender, e aí pode ser tanto nutricionista quanto qualquer outro profissional que tiver no corredor, considerando o profissional de referência, que saiba desse caso, né, que saiba desse cuidado. É uma possibilidade bem legal, sim, se tiver por escrito no leito. Então, tem alguns hospitais, o Hospital do Câncer de Barretos, por exemplo, tem um quadro branco em cada quarto, que vem informações como o nome dos familiares que está lá, o familiar que está lá no dia, se o paciente está com a dieta liberada, como que está essa dieta, do que esse paciente mais gosta, do que ele não gosta, alguns horários, por exemplo, principais, o paciente prefere dormir tal hora, algumas informações que são de cuidado, não técnicas propriamente ditas. E esse quadro está lá no quarto. Então, essa é uma... era bem interessante visualizar, porque eu, mesmo sem conhecer o paciente, eu já sabia bastante da história dele, só de olhar aquelas informações, bater o olho rápido ali no quadro. Tem a questão... A questão dos sintomas não controlados é algo, por exemplo, que se o paciente estava com vômitos incontroláveis, essa é uma questão que causa angústia pelo fato do sintoma não estar controlado, porque esse paciente vai ter muitos desconfortos, né? Vomitar é uma sensação muito ruim. Então, o fato desse profissional, por exemplo, sinalizar alguém da equipe, dizendo, gente, o paciente segue vomitando, né? A gente tem que fazer alguma coisa, porque aí entrar em contato com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, e entender o que está acontecendo, se for possível ou não. Manejar com medicação, controlar, para que aí sim a gente possa dar água para aliviar a sensação. Se esse paciente tiver em terminalidade, a sensação de sede propriamente dita, talvez não esteja, mas se esse paciente está vomitando, é muito provável que ele esteja com muitas sensações, ele está com um sintoma bem mal controlado, então a gente precisa primeiro controlar o sintoma para tentar, para que o paciente possa sentir o que ele tem que sentir naquele momento. Então, a orientação em geral é procurar um profissional, viu alguma coisa que achou esquisito, ou então que causou alguma angústia em você,
não fala nada para o paciente ou para a família, pede um instante, fala que vai atrás do profissional referência no cuidado, principalmente se é alguém de passagem, fala que vai até o profissional de referência, entende como é a situação, se possível volta para elucidar para a família o que está acontecendo, ou então pede que alguém faça isso, o profissional de referência do momento. Obrigada, Marina. Agora a Mari, né? A minha dúvida é a seguinte, eu estava aqui pensando no paciente, não necessariamente hospitalizado, mas o paciente que tem algum quadro de demência, sabe? Um paciente com Alzheimer e tudo mais, está lá em casa, e aí, de repente, para de comer. Só que não necessariamente está doente, sabe? Está com nada, né? E aí, assim, pensando na possibilidade de entrar com uma alimentação... esqueci o termo. Artificial. Artificial, isso. Em que momento essa decisão ela pode ser tomada? Assim, e se, por exemplo, imagina que o familiar está vendo isso acontecer, está ficando angustiado, mas ao mesmo tempo consegue entender que talvez seja uma progressão, sabe? Que talvez aquela pessoa, aquele idoso, não esteja se sentindo mal, mas ao mesmo tempo exista um risco dele, em algum momento, engasgar e broncoaspirar. Como que essa decisão assim é tomada, sabe? De fazer uma gastrostomia ou passar uma sonda nasoenteral? Como que ela pode ser tomada, assim? Primeiro, a gente tem que pensar no prognóstico desse paciente, na funcionalidade dele também. Então, muitas vezes a gente opta pela nutrição artificial porque esse paciente ainda tem condição de andar, de fazer as atividades básicas de vida diária ele mesmo. A gente considera ali uma parte de autonomia, de independência desse paciente. Autonomia não, independência. Quando esse paciente passa a perder, e esse paciente com demência ou doença neurológica, ele está em curso da doença, em teoria, esse paciente é acompanhado por uma equipe. Um paciente com uma doença crônica progressiva, ele deve ser acompanhado de tempos em tempos. O ideal é que ele seja acompanhado, por exemplo, por uma equipe, e essa equipe vai sempre conversar, sempre explicar para a família a questão da evolução da doença e como essa doença vai evoluir. Se esse paciente ele tem alguma questão no começo da demência, quando ele ainda tem alguma capacidade funcional para desenvolver, a gente pode entrar com a nutrição artificial para que ele possa continuar desenvolvendo a parte da independência que ele tem, pensando na funcionalidade dele. Se não for esse o motivo, a gente tem que fazer a análise de que estágio está essa demência, essa doença neurológica. Por exemplo, se é um paciente que chega para a gente, está lá em casa, acamado há 5 anos, há 2 anos já não conversa e há 1 ano já não se mexe mais na cama, não levanta mais a própria cabeça. A gente está entendendo que esse paciente está em evolução, que essa doença está em evolução, em progressão, e esse paciente está chegando em final de vida. E aí, em certo momento, ele vai travar a mandíbula, ele vai parar de comer. E aí, quando a família vem, se a família estiver sendo bem orientada, ela vai entender, e aí entra a hora da equipe multi, da gente indicar a dieta de conforto, que vai ser, mesmo em poucas colheradas, o que ele conseguir vai ser o suficiente. E quando ele parar, o jejum vai causar isso e isso. Esse momento. Ou então, quando a família não é acompanhada e, de repente, houve esse travamento de mandíbula, e aí levou o paciente para o pronto-socorro, por exemplo. O paciente não quer mais comer. Uma das coisas que eu aprendi também há pouco tempo, que passar sonda, a não ingesta, não é uma emergência. Então, se o paciente entra num pronto-socorro com não ingesta alimentar, ele tem que ser internado para investigação, porque esse paciente ele pode estar cursando com uma infecção que tem que ser, mesmo com a doença crônica avançada, o paciente com demência pode estar cursando com uma infecção que pode ser revertida. Então, a gente reverte a infecção e aí esse paciente volta a se alimentar como ele se alimentava antes, ou menos, porque vai progressivamente reduzindo até o final da vida. E aí é importante que a explicação da equipe multi com a família, no sentido de que trazer essa retrospectiva da evolução da doença para o paciente. Então, por exemplo, colocar, mas desde quando que ele está acamado?
Ah, faz 5 anos, ok. Desde quando que ele não contactou, que ele não conversa mais com vocês? Ah, desde tal, ok. E desde quando ele não sorri mais para vocês? Ah, desde tal. Quando a gente faz essa retrospectiva com a família, na hora que fala, ela se escuta e entende que não foi de repente que o paciente parou de comer, de repente ele piorou muito. Ele vem piorando há muitos anos, a doença vem evoluindo. É muito ruim para quem cuida diariamente. Isso nem sempre é tão visto assim. E por conta dessa angústia, muitas vezes acaba sendo passado uma via alternativa sem a adequada indicação técnica. Nesse caso, se o paciente tiver mesmo em evolução de doença em fase final de vida, esse paciente vai começar a ter efeitos colaterais. Então, assim, vai passar sonda, vai precisar conter esse paciente, porque ele vai querer arrancar a sonda. E aí, a começar que aí a contenção mecânica é contraindicada em, né, muitos casos, em todos os casos. Então, vamos ter que conter, então, farmacologicamente. Aí vamos medicar, vamos colocar mais uma medicação para esse paciente, que já tem uma série de medicações, a chance dele piorar o quadro neurológico. Vai colocar sonda, se ele não sacar a sonda, pode ser que ele curse com vômito e com diarreia. Isso pode acontecer. Então, aí a gente faz a indicação da retirada da sonda, quando acontece. Mas se acontece, se o paciente está em domicílio, bem acompanhado por equipe, a partir do momento que ele reduz muito a ingesta, intensificar o acompanhamento da equipe, então, fono, nutri, enfermagem, físio, dos cuidados que esse paciente vai precisar ter a partir daquele momento. Então, reduziu a ingesta, agora vão ser 2 colheradas por dia? Ok, vão ser 2 colheradas como? Paciente acordado, distante das medicações que causam sonolência, sentado, 45 graus, 70 graus, com colher de metal, com colher de plástico. Existem milhares de técnicas e milhares de possibilidades, comida quente, comida fria, gelada, só líquido, o que a gente faz? E aí é nesse momento que a equipe multi entra mais intensificadamente para que a gente faça as melhores indicações e orientações para essa família cuidar desse paciente da melhor maneira. Obrigada, Marina. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Marina, mais uma vez agradecendo aqui por essa aula, essa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço. E só aproveitando aqui, pegando o gancho do que você falou, né? A nossa semana começou com uma aula sobre comunicação. Então, foi com a doutora Carla e 2 convidados, né? E aí, reforçando, né, a importância aí da comunicação entre a equipe, comunicação com a família, né? Como isso muda, né, gente? Isso vai ter um desfecho, inclusive, lá para o luto, né? Nós tivemos a aula hoje de manhã também, né? Porque alivia a culpa da família, né? Como é importante, né? Termos essa habilidade, desenvolvermos, né, de comunicação. Mais uma vez, obrigada, viu, Marina? Muito obrigada. Agradeço de novo, gente. Obrigada.